Olá, bem-vindo ao blog e podcast O Assunto Tributário. Aqui os assuntos científicos do mundo jurídico são tratados sem juridiquês, linguagem fácil e descomplicada para contribuir com todos os empresários na gestão tributária de suas empresas. Juvenil Alves e convidados assinaram mais um tema muito legal e atualizado. Fique atento. A prisão por dívida tributária. Fomos todos surpreendidos esta semana com uma operação policial que prendeu um empresário nacionalmente conhecido, sob a alegação de que este empresário teria descumprido parcelamentos. De fato, houve uma surpresa no mundo jurídico, porque, de uma certa forma, como explicarei mais adiante, entendemos como atípica esta operação. Não pretendemos entrar no mérito processual, porque nós não somos advogados do empresário que foi preso e, portanto, e também desconhecemos o mérito, e assim falaremos do que foi divulgado pela mídia brasileira, inclusive no Valor Econômico e outros meios, da quarta-feira até hoje, na sexta-feira, quando estamos gravando este vídeo. Não pretendemos mesmo discorrer sobre a prisão em si, mas sobre a realidade tributária policial dos últimos anos no Brasil, que de resto tem acentuado cada vez mais. Portanto, deixando claro também que no nosso blog Sem Juridiquês, nós não estamos fazendo críticas diretamente a nenhum órgão estatal, nem tampouco ao Ministério Público, que todo cidadão tem que ter respeito pelo grande papel de importância que tem no mundo jurídico. Mas nós temos que colocar algumas coisas. Desde que fui deputado federal e até mesmo antes, eu já conversava com muitos parlamentares, inclusive até com autoridades fazendárias, buscando separar o devedor tributário do sonegador. E para que possamos avançar um pouco na nossa reflexão, eu entendo que o devedor tributário é aquele que está de portas abertas, que tem residência fixa e que confessou os tributos nas mais diversas formas de contabilização. Então, a Receita Federal, Estadual ou Municipal tem conhecimento do débito deste contribuinte. Então, inexoravelmente, este contribuinte não é sonegador, porque ele não praticou nenhum elemento tendente a ocultar do fisco o fato gerador tributário. Então, repito, sonegador neste contexto seria aquele que sequer tem portas abertas ou que não contabilizou o fato gerador tributário. Aquele que está exposto ao fisco e que o fisco tem acesso aos seus livros, ele não é sonegador. Pois bem, dito isso, teremos que evoluir um pouco para entender que operações dessa natureza e outras que se avolumam, na nossa opinião, ferem as garantias constitucionais, não só do amplo direito de defesa, como também do devido processo legal. Além do que, quero lembrar que na área tributária a Constituição outorgou ou garantiu princípios para evitar que a tributação tivesse não só um desrespeito por parte do contribuinte, mas também um desrespeito por parte das autoridades. Há um capítulo constitucional que trata dos princípios tributários, da tipicidade, da anualidade, do princípio de vedação ao não confisco, da essencialidade, enfim, há diversos princípios sobre os quais não se pode transigir.
Além do que, há aqueles princípios da garantias de direitos individuais do artigo 5º da Constituição Federal, que embalou tanto os nossos estudos na faculdade e certamente também das autoridades fazendárias. O que se percebe nos últimos tempos é que a Constituição Federal tem virado letra morta. Estamos a cada vez mais assistindo que os direitos e garantias constitucionais têm sido deixados de lado pelo judiciário. A quem incumbe o controle da legalidade das leis e dos atos processuais e judiciais. Esse é o cenário que nos apresenta. Então, nós temos que conversar um pouco. Digamos, vamos falar o seguinte: o que faz hoje o devedor tributário? Como pode sobreviver em meio a este risco? Inicialmente, temos que colocar, e todos sabem disso, que há milhares de devedores tributários no Brasil. A dívida acontece porque nós temos um excesso de taxação e, além do mais, nós temos um excesso de complexidade na gestão tributária. Alguns empresários, pensando estar fazendo certo, como é o caso deste empresário que foi preso, segundo eu li nas matérias, fez o parcelamento de tributos, que era o que lhe incumbia fazer diante de ter dívida. O cumprimento do parcelamento depende de outros fatores de ordem econômica. Até porque, se você tem um parcelamento e anuncia-se um novo parcelamento em condições, às vezes, mais favoráveis ao contribuinte, este interrompe aquele pagamento e passa a fazer de outra forma. Mas vamos ao tema sem juridiquês. Como sobreviver nesse cenário? Se você vai abrir uma empresa, procure consultar a taxação que será imposta à sua operação de venda, comércio, industrial. Faça um correto planejamento da sua expectativa de receita, de ganho, da localização da empresa e coloque ali a taxação que você sofrerá. Poderá buscar também várias maneiras de fazer um correto planejamento tributário com vistas a mitigar os efeitos danosos da tributação antes de montar o negócio. Isso vale regionalização, forma de operação, se você vai trabalhar por encomenda ou não, enfim, há várias formas de se fazer. Surgido o endividamento, que poderá surgir mesmo com planejamento. Por que surge o endividamento? Porque também você pode ter inadimplências, quedas de vendas ou vários fatores que interferem na tributação. Surgido isso, o importante estando com a dívida tributária, o importante é consultar um especialista que conheça da área. Normalmente, neste momento, o contador deverá estar junto com um advogado tributarista, que poderá lhe ajudar a fazer um melhor planejamento. Se a opção é parcelamento, se não é parcelamento, enfim, o que pode fazer, cotejando a sua realidade com um bom relacionamento com as autoridades fiscais, o que é muito necessário, porque vai se ver o modus operandi da fiscalização, tanto federal como estadual. Atualmente, por exemplo, a PGFN está muito aberta à transação, mas você vai fazer a transação, é o melhor caminho, então quem vai lhe ajudar será um advogado ou uma equipe com grande especialidade. O que eu posso dizer é que nesses 35 anos de experiência na área tributária, vejo que alguns empresários que conduzem a autogestão do endividamento tributário, sem contar com uma assessoria, costuma ter problemas. Portanto, é importante cercar-se de especialistas para isso. Há grandes profissionais no mercado e eu sugiro que seja pensado corretamente. Por que eu digo isso?
Não espere nada do judiciário. Não espere que o judiciário vá interpretar direito constitucional em favor de contribuinte. Olha, eu acreditava muito nisso há alguns anos atrás. Não acredito mais, lamentavelmente. Até porque estamos assistindo uma grande luta contra a democracia no Brasil. E o judiciário, principalmente a partir da Lava Jato, arvorou-se no direito de descumprir a Constituição. Ao Ministério Público é encarregado de levar o problema para o Judiciário. Por outro lado, não espere do Legislativo que vá diminuir carga tributária. Isto não ocorrerá. Quando fui deputado federal, numa votação da CPMF, tão importante naquela época, eu tive o cuidado de ver quais contribuintes procuravam os deputados para conversar sobre o assunto. Ninguém procura, e nem procura até hoje. Ao contrário, quando tem temas de relevância social que não é tributário, os corredores da Câmara dos Deputados ficam lotados e apinhados de gente, até que se criava aquela pauta limpa corredores. Os empresários, na verdade, nunca procurou nenhum parlamentar sobre isso. As grandes empresas que têm melhor representatividade no Congresso e têm assessoria, elas não se preocupam com isso, porque elas têm outras formas de mitigar os efeitos da tributação. Matéria que pretendo falar depois, a partir de uma publicação que vi hoje no Financial Times. Portanto, se não se pode esperar do judiciário, não se pode esperar também das autoridades legislativas, cada um deverá fazer o seu dever de casa na questão de tributação. Não só do passivo que está se acumulando, como do passivo que acumulará. Ou então buscar uma forma de trabalhar sem que ocorra o passivo, porque as obrigações tributárias precisam ser liquidadas. O tempo da liquidação pode depender da capacidade da empresa de pagar. Tanto é assim que o próprio fisco concede parcelamentos muitas vezes especiais ou até excepcional, como chamou agora a medida da PGFN, porque sabe que as empresas têm dificuldade. Portanto, não me parece corretas as operações que prendem empresários para fazer depoimentos. Mas tem acontecido. O que se recomenda, então? Melhor planejamento dos empresários, melhor relacionamento com as autoridades fazendárias, que devem merecer todo o respeito, mas também devem buscar cumprir as garantias constitucionais de todas as pessoas. Eu escrevi sobre esta matéria no nosso blog, onde coloco também, e no podcast, onde coloco que também rezar um pouco, né? Nós somos um país de fé, e o filósofo Gilberto Gil Baiano diz que a fé não costuma falhar. Portanto, rezar um pouco também é bom. Recomendo também no nosso blog que numa situação desta, um chá de camomila faz bem. Os africanos têm um provérbio que diz o seguinte: toda vez que você orar, mexa os pés. Então, é hora de refletir sobre os direitos, planejar a empresa, esperar que as autoridades venham a ter mais sensatez, embora eu não acredito que terão. Deixar de abrir empresas? Não, de jeito nenhum. Nós temos que empreender, nós temos que gerar empregos, né? Nós temos que contribuir com a União, não só no aspecto social, mas também tributário, que é, inclusive, quem arca com os custos das autoridades no país. Então, nós não podemos deixar de empreender. E também ganhar o pão de cada dia é um direito de todas as pessoas, né, que buscam ganhar e ter respeitados os seus direitos. Procure pensar bem na sua situação, consulte um especialista sobre isso. Há muita gente boa no Brasil. E, finalmente, Deus salve os contribuintes.
Você acabou de ouvir um importante tema do direito empresarial, mas temos muitos outros também escritos em vídeos. Cadastre-se gratuitamente no nosso site www.oassuntotributário.com.br e receba todo dia uma novidade do mundo jurídico e empresarial. Até nosso próximo episódio. Atenção! Nossas publicações têm caráter informativo e científico, não refletem nenhum caso concreto. Eventual aplicação deverá levar em conta a realidade da empresa e poderá ser feita por qualquer profissional de confiança do interessado e, em caso de reprodução, deve seguir as regras do direito autoral.